Olá! No Justiça Legal de hoje você vai acompanhar uma reportagem sobre o programa Novos Caminhos, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em parceria com a Federação das Indústrias do Estado e a Associação dos Magistrados Catarinenses. E a nossa equipe conversou com a juíza Cíntia Beatriz Scheffer sobre a situação dos encarcerados em Santa Catarina. Veja também como foi a reunião dos representantes dos tribunais de justiça de todo o país com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No quadro Entrevista, nosso bate-papo é com a juíza do estado do Rio Grande do Sul, Madjely Frantz Machado, sobre questões de gênero no âmbito do judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Torres Marques, comandou a sessão solene de posse dos 16 novos juízes substitutos que integram a instituição. É a percepção do valor de uma conduta, o modo de ser por uma tendência autêntica. É natural. Para nós é sempre motivo de alegria assistirmos a uma posse e principalmente por vermos que os aprovados são jovens entusiastas, são jovens que significam que o Poder Judiciário de Santa Catarina pode contar com uma geração que vai exercer a magistratura com muita dignidade, com muita espírito de fazer a justiça e fazer com que o nome da justiça catarinense cada vez mais se destaque, como tem se destacado até hoje, no cenário nacional. A solenidade, que aconteceu no auditório do Pleno da Corte Catarinense, reuniu, além de amigos e familiares dos empossados, autoridades jurídicas e representantes de órgãos estaduais e municipais. Uma oportunidade única numa sessão solene, onde novos magistrados assumem o cargo de juiz substituto. Uma carreira que tem pela frente um desafio na participação em busca da democracia e a certeza que a participação da Prefeitura Municipal é uma demonstração de parceria do Poder Executivo com o Poder Judiciário, buscando a justiça social em nosso município. Nossa, é uma emoção muito grande, muita satisfação, muita alegria. Ele batalhou muito, ele estudou muito, é um menino muito bom, muito estudioso, muito mesmo. Ele está muito feliz, nós também. Entre os novos magistrados que assumiram os cargos logo após a cerimônia, 7 são catarinenses. Os demais são naturais dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. A média de idade deles é de 31 anos e 10 são homens e 6 mulheres. É um momento de realização, uma conquista de um sonho, e a expectativa da carreira é entregar à sociedade catarinense o voto de confiança que o Tribunal de Justiça nos deu, tentando da melhor forma possível ser um pacificador de conflitos. Eu acredito que essa é a nossa missão institucional daqui para frente. Pertencer a esta corte como juíza é, de fato, um passo muito importante na minha vida e a concretização de uma história de vida, de um objetivo de vida. Então é uma satisfação muito grande. Durante a ocasião, houve o juramento oficial dos juízes e o recebimento das togas, entregue pelo presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, desembargador Odson Cardoso Filho, e pela primeira vice-presidente da AMC, Jussara Schittler dos Santos Vancher. O momento da posse para nós, magistrados, é um dos momentos mais importantes da carreira, porque é a nossa investidura no cargo e a toga, ela simboliza a magistratura. Antes da sessão ser encerrada, o juiz recém-possado Guilherme Portela, que conquistou a primeira colocação na classificação dos aprovados para o concurso, fez uso da palavra na oportunidade e proferiu dizeres de honra e mérito representando os colegas. Sofremos derrotas, mas levantamos, pensamos em desistir, mas persistimos. Enxugamos as lágrimas, voltamos aos estudos, superamos o cansaço e, enfim, alcançamos a aprovação. Foi um momento extremamente emocionante, mas muito gratificante, né? Essa turma é muito unida e é uma honra tremenda representá-los. É um momento único tomar posse como juiz. Eu já era magistrado no estado do Paraná, mas para mim é como se fosse a primeira vez, principalmente por estar voltando para o meu estado.
que era o sonho desde acadêmico de ingressar na carreira da magistratura aqui no estado de Santa Catarina. Então foi como se fosse a primeira vez, um momento único e muito glorioso. A magistrada Cíntia Beatriz Scheffer foi até Brasília, representando o presidente da Corte Estadual, desembargador Torres Marques. E no retorno a Florianópolis, conversou com a equipe do programa Justiça Legal. Acompanhe. Foi uma reunião convocada de forma urgente e tinha como objetivo traçar um perfil da crise prisional no país inteiro. Então, cada presidente trouxe a realidade do seu estado naquele momento e divulgou ali para a ministra Carmen Lúcia aquilo que estava sentindo, aquilo que estava vendo, as dificuldades que estava tendo e o que poderia, em tese, a ministra colaborar, o STF, no sentido do CNJ, no sentido de favorecer algumas demandas que não estavam acontecendo. Alguns trouxeram a sua realidade do crime organizado, uma realidade que infelizmente foi compartilhada por todos os estados com a sua realidade envolvendo facções criminosas e o que se poderia fazer, quais as atitudes que se poderia tomar pelos tribunais de justiça para se verificar o motivo que estava levando essa pressão carcerária, se havia realmente um movimento em razão de direitos, se havia um movimento em razão de decisões que ainda não tinham sido proferidas. Então, ali se traçou um norte, mais ou menos, do que estava acontecendo e os estados, mais ou menos, estão na mesma situação. Claro que com uma gravidade maior nos estados do norte, em razão do que já foi noticiado pela imprensa, e também, particularmente com mais gravidade, São Paulo e Rio de Janeiro. Santa Catarina hoje não precisa de tantos cuidados, no meu ponto de vista, quanto outros estados da federação. Por quê? Como já disse em outras oportunidades, Santa Catarina tem um diferencial que ela ainda mantém o controle sobre as unidades prisionais. Os agentes mantêm o controle sobre as unidades prisionais, o Estado está lá dentro. Então, assim, como nós inspecionamos todas as unidades, como nós trabalhamos em conjunto, não existe nenhuma unidade hoje que você queira ir visitar, por exemplo, e que você não possa entrar porque os presos impedem a sua entrada. Ou nenhuma unidade que eu tenha conhecimento de que os presos não fiquem soltos, sem grades, sem celas, como a gente viu nos acontecimentos lá no norte do estado. Então, aqui nosso cenário é bastante diferente daquele cenário que a gente acompanhou, infelizmente, grave, nos locais onde houveram mortes, onde ocorreram rebeliões. A gente verifica que nosso perfil de preso foge um pouco desse perfil, muito embora, a gente não possa esquecer que nós temos unidades grandes, penitenciárias grandes, onde as facções são muito bem organizadas e estão realmente tensas nesse momento para ver o que acontece no restante do país. Eu não vejo, assim, em nenhuma unidade onde eu tenha estado, nenhum preso reclamando de que tem pena já cumprida, que tem algum benefício que não foi reconhecido, que esteja demorando a sua sentença. Na realidade, não existe um ou outro, mas não é uma grande reclamação por parte deles. O que eu vejo a reclamação é muito mais estrutural, é muito mais em relação à superlotação, em relação à alimentação, em relação à acomodação, em relação até à questão de disciplina, do que propriamente da função do judiciário, que é de entregar a prestação jurisdicional. Mas nesse ponto, e nós fizemos muitos mutirões aqui em Santa Catarina, em poucos anos que não se faz. Por quê? Porque aqueles presos que tinham penas muito longas, todos eles já passaram por mutirões e todos eles já se verificou que a pena estava corretamente sendo executada. As unidades prisionais, por outro lado,
todas elas contam com gerentes penais, que são advogados, e que na ausência de advogado constituído ou mesmo de defensor público, ele faz os pedidos de benefícios dos presos. Então, a gente não fica tão preocupada nessa situação, porque sabe que existe quem controla e quem faz esse trabalho. Mas acredito que seria interessante, isso foi levantado também na reunião lá em Brasília, que se fizesse especificamente um esforço concentrado, talvez em conjunto com a Defensoria Pública, para se analisar as questões de indulto e comutação, pegando-se assim os últimos 5 anos, que aí poderíamos verificar nesses presos que podem ser beneficiados, se haveria uma redução significativa da pena ou até, quem sabe mesmo, perdão no cumprimento do restante. Idealizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em parceria com a Federação das Indústrias do Estado e da Associação dos Magistrados Catarinenses, o programa Novos Caminhos tem beneficiado, desde 2013, centenas de jovens que vivem em casas de acolhimento em todo o estado. Há cerca de 5 meses, Nelson, de 19 anos, faz estágio nessa empresa que atua no ramo de tecnologia em Florianópolis. A indicação para a vaga veio por meio do programa Novos Caminhos, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em parceria com outras instituições do Estado, que tem como objetivo proporcionar a jovens de 14 a 18 anos que vivem em casas de acolhimento uma perspectiva de vida adulta. Ainda mais eu que vim de um lugar onde não se tinha um planejamento, não se tinha uma estrutura básica para você poder crescer, os Novos Caminhos ele te dá essa oportunidade. Ele pega você, ele te bota no mercado de trabalho, ele te dá qualificação e dependendo do seu nível escolar, ele te dá um curso técnico onde você pega e te prepara para o mercado de trabalho para você ter uma vida melhor. Hoje, Nelson não está mais sob a tutela do Estado. Há 1 ano foi adotado e diz que quer continuar estudando para, quem sabe, ser professor. Ele foi um dos mais de 650 jovens de 76 municípios catarinenses que, durante os 4 anos do programa, receberam cursos de formação e capacitação. Para ele, um grande incentivo na busca pelo crescimento pessoal e profissional. Eu pretendo seguir a docência porque eu gosto de ajudar as pessoas, mas hoje eu também estou vendo um interesse meu na área de manutenção e na área de programação, entendeu? Porque eu gosto muito de fazer e ver as coisas funcionando assim, então para mim é bem interessante. Já tivemos oportunidade, através do IEL e do programa Novos Caminhos, né, em conjunto, de poder ajudar diversos jovens aqui, né? E o Nelson foi o primeiro que apareceu com essa história, com essa bagagem, né? Então a gente vem aprendendo muito com ele, né? A sermos melhores pessoas, pessoas mais humildes, pessoas que ajudam as outras pessoas, né? Então tem sido um aprendizado mútuo, muito importante para nós. E assim como aconteceu nessa empresa, o programa busca sensibilizar e orientar a comunidade empresarial para que mais organizações façam parte dessa ação em prol de uma sociedade com mais oportunidades. É uma parceria que vem se ampliando. E a ideia é exatamente trabalharmos em conjunto num objetivo que é a melhoria da qualidade de vida desses adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Então, a soma dos esforços com esse objetivo comum é o que tem nos permitido alcançar tão bons resultados. Quando nós ouvimos os adolescentes que passaram pelo programa, nós ficamos muito felizes porque muitos se reportam que foi a única oportunidade que eles imaginavam ter, dadas as circunstâncias tão peculiares e tão difíceis nas quais às vezes eles foram colocados, e que isso representa para eles uma chance que eles nunca imaginavam ter. E isso então nos deixa muito felizes, sabendo que estamos no caminho certo. E a seguir, no próximo bloco, nosso quadro Entrevista. E a convidada de hoje é a juíza titular do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Porto Alegre, Madjele Frantes Machado. Ela conversa com a gente sobre questões de gênero no âmbito do judiciário. Fique com a gente, voltamos já já.
Nossa convidada de hoje no quadro Entrevista é a magistrada do Estado do Rio Grande do Sul, Madjele Frantes Machado, juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica de Porto Alegre. E ela veio à capital catarinense conversar conosco sobre questões de gênero no âmbito do judiciário. Doutora Madjele, segundo a Constituição Federal de 88, no Brasil, todos são iguais perante a lei. A senhora acredita que, na prática, homens, mulheres, transexuais têm os mesmos direitos? Não, infelizmente, na prática, nós não conseguimos, então, alcançar essa igualdade que foi trazida pela Constituição Federal. Então, a gente tem uma igualdade formal, que é aquela que está lá na lei, né, na nossa lei maior, mas aquela igualdade material que é para que, de fato, essas desigualdades, né, até então existentes, elas não apareçam, não existam. Então, na prática, elas não acontecem, né? Nós precisamos ainda avançar muito no campo das políticas públicas, no campo da educação, no campo do diálogo, né, da discussão desses temas, né, que são referentes especificamente às violências ainda existentes entre homens e mulheres e também aquelas discriminações, seja de raça, de cor, de etnia e também em relação à homofobia. E recentemente foi levantada a hipótese de se discutir questões de gêneros dentro das escolas para que se crie uma cultura de diversificação sexual. A senhora acredita que esse é um caminho para se diminuir o preconceito? Eu acredito que esse é o principal caminho para a gente diminuir esse preconceito, né? Eu acho que só a educação é capaz de transformar. E a escola, ele é o espaço mais propício para isso, porque lá a gente vai estar alcançando as crianças desde a tenra idade. E a escola não é só feita de alunos, né, e de professores. A escola também é feita dos pais desses alunos. Então, no momento em que se consegue fazer essa discussão de gênero nas escolas, a gente vai estar transformando aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, também os adultos, e a gente também vai estar tendo condições de alcançar as famílias desses estudantes. Eu acho que tudo deve começar pela educação. Então, essa questão da discussão de gênero é algo que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E recentemente a ONU Mulheres está lançando uma campanha, é bem legal, até no site da ONU Mulheres, tem toda uma cartilha que foi desenvolvida para que as escolas possam estar discutindo, então, esse tema do gênero nas salas de aula. É um espaço bem importante assim, para ser visitado, né, e utilizar esse material. E como juíza, a senhora percebe que leis como a da Maria da Penha e a do feminicídio são importantes para inibir a violência contra a mulher que historicamente foi reprimida por uma sociedade patriarcal? Sim, elas são absolutamente importantes, porque não se trata só em falar da efetiva punição, né, dos autores dessas violências, mas toda vez que surge uma lei, ela tem todo um caráter educativo e pedagógico, né, se passa a discutir mais o assunto. E dessa forma a gente consegue então estar trabalhando para desconstruir toda essa cultura patriarcal, essa cultura de discriminação, de opressão e de violência existente, não só aqui no nosso país, né, mas é histórico, faz parte de uma cultura assim, mundial. E em específico sobre a Lei Maria da Penha, qual a importância dela para inibir a violência contra a mulher? Ela é muito importante porque justamente ela veio dar a possibilidade das pessoas discutirem a questão da violência doméstica contra a mulher, né? Porque a violência, ela existiu, ela existe, mas sempre houve um preconceito, né? Um tabu de falar sobre o assunto. E ainda essa questão da violência, como ela é doméstica, ela, na maioria das vezes, ela acontece dentro de casa, entre as quatro paredes, e aquilo acaba se tornando invisível. E muitas dessas violências, muitas mulheres sequer reconheciam, e até hoje ainda, apesar de toda a divulgação que se faz da Lei Maria da Penha, não reconhecem certas condutas como violências, né? Como é o caso, por exemplo, da violência psicológica, que é uma violência que não deixa marca física, né? Então ela é muito mais difícil da gente reconhecer a existência dela, mas que ela de fato oprime a mulher, né? É uma forma do homem subjugar aquela mulher, de dominar, e a mulher muitas vezes entende aquilo até como uma prova de amor.
eu vejo que é uma das violências mais difíceis da mulher conseguir se libertar, é justamente essa violência psicológica. Então, no momento em que a gente tem uma lei que agora vem dizer, olha, a violência psicológica é crime, a violência moral, a violência sexual, patrimonial, a física é crime, as pessoas despertam para isso. Né? É muito importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha não foi ela que criou a violência, um crime de violência doméstica. Né? Na verdade, a lei não criou nenhum crime. Ela veio apenas mostrar para as pessoas, olha, tenham uma visão diferenciada agora para essas situações. Reconheçam que essas condutas são violações dos direitos humanos das mulheres, são violações das liberdades dessas mulheres. Né? E lutem para que essas mulheres consigam sair dessa situação de violência. Antes da lei, a gente já tinha o Código Penal que tipifica lá a lesão corporal. Então, se a mulher fosse vítima de um delito de lesão corporal, né, de uma lesão física, o homem seria punido. É claro que a lei veio também trazer um outro olhar para a questão da punição. Então, antes da Lei Maria da Penha, essa lesão corporal, ela tinha, o homem que praticava essa violência tinha uma punição branda, poderia eventualmente pagar uma cesta básica, ser condenado exclusivamente a uma pena de multa. A mulher poderia dizer que não queria processar criminalmente o seu agressor. E a lei, então, ela veio colocar um ponto final nisso, né, para que não se continue com aquele pensamento que não dá nada, bater em mulher não dá nada, não é crime. Não, então a Lei Maria da Penha diz, é crime sim, já era crime, continua sendo crime, e a punição, então, é uma punição diferenciada. Ela é mais gravosa, o homem não tem direito a esses benefícios que até então eram possíveis de serem aplicados. Outra questão muito polêmica quando falamos sobre a questão de gênero envolvendo a justiça é a situação das mulheres encarceradas no país. Mulheres têm necessidades diferentes das dos homens, por exemplo. A senhora acredita que deve-se haver um olhar diferenciado nesse sentido? Eu acredito que sim, como tu mesmo disseste, elas têm necessidades diferentes, elas estão lá também, muitas delas, até por terem sido vítimas de violência doméstica por parte de seus parceiros, companheiros, maridos. Né? Hoje a gente tem uma população carcerária feminina muito ligada à questão do tráfico. São mulheres que, após a prisão do seu companheiro, que era o chefe lá do tráfico, trabalhava lá no tráfico, aquela mulher passou a assumir a gerência então dessa atividade criminosa e passou a assumir por quê? Por força de uma violência que muitas vezes até é psicológica, né? Porque o homem então fazendo uma pressão de que bom, tu tem que assumir o meu lugar, senão como é que vai dar comida para os filhos? Então toda essa situação então de violência leva muitas vezes as mulheres a serem encarceradas. Quantas mulheres que vão fazer visita para os seus companheiros que estão presos também são obrigadas a entrar com drogas, a entrar com celular, então a participarem também de uma atividade criminosa em benefício do seu companheiro, né? E com certeza isso é uma situação de violência doméstica, né? E que a gente tem que ter um olhar também para essas mulheres que acabam sendo encarceradas, vítimas dessa situação prévia. E agora vamos falar sobre a questão LGBT. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pela Agência Nacional de Notícias, o Brasil é o país que mais mata pessoas desse grupo no mundo. Na sua opinião, faltam leis que criminalizem esse tipo de atitude ou só punir não basta? Eu entendo que não basta só punir. Né? A gente precisa, como eu falei, começar a trabalhar, a mudar essa cultura. Não adianta eu ter uma lei mais severa, que vai apenas estipular uma pena mais grave, se eu não começar a trabalhar com a educação. As pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, as famílias têm que ter um olhar diferenciado para isso, reconhecer as diferenças, né, aceitar essas diferenças e transitar, né, em paz e harmonia em relação a essas pessoas, porque a lei simplesmente ela não resolve o problema de ninguém. Né? Ela pode dar uma falsa aparência de que, bom, então tá, vou lá, vou condenar, vai lá preso, bom, e aí? O que vai acontecer com aquela pessoa que foi condenada lá e vai ficar 5, 10 anos preso lá? Vai mudar a forma dele ver aquela pessoa que ele praticou aquele crime, né, em relação a outras pessoas da mesma situação? Então a gente tem que começar da base.
É claro que a mudança legislativa, como eu referi antes, ela também causa essa possibilidade e essa necessidade de diálogo e de reflexão, é importante para isso. Mas não basta a gente só ter uma lei mais severa se a gente não investir e não abrir espaço, por exemplo, nas escolas, para que a gente possa estar discutindo isso. Atualmente tramita no Congresso Nacional algumas leis que garantem a igualdade de gênero em relação a oportunidades e salários, por exemplo. Leis como essas não seriam necessárias partindo do princípio que todos somos iguais. Mas no atual contexto, a senhora vê a necessidade dessas leis? É que, na verdade, como a Constituição Federal está lá, desde 88, dizendo que homens e mulheres são iguais, que ambos podem ser chefes da sua família, que as oportunidades são as mesmas, mas na prática algumas leis ainda são necessárias porque esses espaços não foram abertos ainda para as mulheres. E isso a gente vê claramente no espaço social, no espaço do trabalho, nos cargos de chefia, nos salários, que ainda se vê que os homens ainda ostentam um espaço assim, de bastante superioridade em relação às mulheres. Então, aí a gente tem que analisar cada caso específico desses projetos, dessas leis, para ver se naquele caso específico, dentro da nossa realidade atual, se é necessário se fazer esse tipo de discriminação positiva, que se chama, que é justamente para a gente poder chegar a uma igualdade material. A mudança de nome por pessoas transexuais ainda é uma questão que gera muita polêmica. Como a senhora enxerga a legislação que trata esse tema? Hoje, as pessoas acabam tendo que se utilizar de uma carteira de identidade, por exemplo, lá que está o sexo masculino, o nome masculino, nome de homem, e a pessoa se apresenta de uma outra forma. Então, tu está vendo uma mulher e tem que chamar a pessoa na fila ali do supermercado, tem que chamar na fila ali que está aguardando a sala de audiência, pelo nome que está ali. Então, acho que a gente teria que utilizar uma forma menos dolorosa para essas pessoas, Então, a questão mesmo da cirurgia, Então, será que é necessário a gente exigir que aquele transexual se submeta a uma cirurgia para ele poder ser reconhecido como um transexual feminino, por exemplo? Então, eu acho que o caminho tem que ser por aí. Eu acho que a gente teria que desburocratizar para a gente chegar a essa igualdade assim, de uma forma mais rápida, porque se exigir, por exemplo, essa cirurgia, é exigir que aquela pessoa passe por um caminho assim, bastante difícil, até conseguir que seja reconhecido, tenha documentos e possa ser visto como aquela pessoa que ele realmente é e se sente como sendo. E para finalizar, eu pergunto como a senhora analisa o papel do judiciário na garantia do direito à cidadania para todas as pessoas, independente do gênero que ela pertença. Acho que é fundamental, se não é o judiciário, quem vai ser capaz de fato garantir esses direitos, Porque a gente está vendo que lei a gente tem a Constituição, que é a nossa lei maior, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem uma lei protetiva também para os idosos, uma lei protetiva para as crianças e adolescentes, já há decisões também em relação aos direitos dos homossexuais, mas na prática ainda existem entraves, ainda existem essas diferenças, e cabe, então, ao judiciário fazer com que essas diferenças não aconteçam e que todos sejam reconhecidos nos termos, então, da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Muito bem, eu gostaria de agradecer a senhora pelos esclarecimentos e pela disponibilidade em conversar conosco. Muito obrigado. Muito obrigada, que agradeço. E o Justiça Legal de hoje fica por aqui. Nos encontramos de novo na semana que vem. Até lá!